Oi pessoal, tudo bem? Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. A palavra de hoje para a nossa meditação está no livro de Oséias, capítulo 4, quando o Senhor traz uma palavra de exortação para o seu povo. Povo este que estava sofrendo por falta e por rejeitar o conhecimento. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Por que tantas pessoas estão sofrendo? Alguns por falta, pela ignorância, por não conhecer, e outros por conhecer e rejeitar. E eu quero aqui pontuar duas áreas para que o vídeo não fique muito extenso, que é justamente uma das áreas que mais tem me chamado a atenção, que é a área da saúde. Pessoas estão padecendo no sistema do susto, que se beneficia da doença e não da cura, da prevenção. Estão muitas vezes pagando planos de saúde que são mais carentes do que a própria pessoa, que é mais carente do que a própria pessoa. E outros estão, na verdade, na dependência de uma autorização quando estão em estado de emergência. Espera a autorização como se ele pudesse dizer para a doença se retirar, sair de cena, porque a autorização não tinha chegado ainda. Enfim, é irônico, na verdade deprimente, nós observarmos as pessoas sofrendo, muitos por causa da falta, claro, por não conhecer, sabe? Embora o conhecimento hoje chega de uma forma mais acessível por causa das mídias, da mídia, enfim. Só que muitas pessoas ignoram, muitas pessoas não se predispõem a aprender e preferem ficar refém do outro, na dependência daquilo que na verdade não traz cura, que muitas vezes vai trazer mais doenças. E essa palavra é um despertamento, porque nós estamos vivendo muitas coisas ao mesmo tempo. Se nós não procurarmos aprender, se nós não procurarmos, na verdade, buscar o conhecimento, nós iremos sofrer em determinadas áreas, seja na saúde, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, na vida profissional. Pessoas estão realmente padecendo por não conhecer. Outros, por outro lado, estão sofrendo por rejeitar. Pessoas que hoje, na verdade, padecem não pela falta, mas por rejeitar, por não aplicar, porque muitos já têm o conhecimento, muitos sabem o que precisam fazer, mas não fazem. Preferem ficar acomodados, preferem ficar acreditando na mentira, acreditando naquilo que o outro, que muitas vezes está mal intencionado, que muitas vezes não está disposto a passar realmente o conhecimento, prefere ficar na dependência. Então, muitas são as pessoas que estão sofrendo, muitas são as pessoas que muitas vezes já têm a solução até para uma enfermidade que há tanto tempo ela vem padecendo, e elas ficam na dependência do sistema, e muitas vezes a cura, a solução está no seu quintal. Antigamente nós víamos muitas pessoas vivendo na roça, vivendo na área rural, que se utilizava das plantas, das coisas, da natureza que o Senhor deixou, justamente porque o Senhor sabia que ia chegar um tempo em que as pessoas que possuem o poder, possuem o domínio, iriam escravizar aquelas que são menos favorecidas ou que não possuem. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele deixou a natureza aí, acesso a todos. Só que com o passar do tempo isso foi se perdendo. Com o passar do tempo as pessoas foram deixando, as coisas da cultura, de passar de pai para filho, de avô para neto,
coisas que se passavam de gerações para gerações, que trazia benefício. Então, pessoas hoje estão padecendo porque têm deixado, né, de lado aquilo que muitas vezes aprendeu, aquilo que muitas vezes alguém se prontificou a ensinar, mas não tem colocado em prática. Prefere ficar refém, né, daquelas pessoas que muitas vezes possuem, na verdade, uma formação, uma graduação, mas que não se dispõem a curar, não se dispõem a, na verdade, a resolver a situação. Mas, enfim, também nós vemos que há um grande número, né, de pessoas que estão padecendo em uma área que é essencial para todos. Uma área que, na verdade, está obscura para muitos e por isso estão sofrendo pela ignorância, mas também que muitos estão sofrendo não porque é mais obscuro, seja pela ignorância, mas pela rejeição. E existe dois tipos de pessoas, são aquelas que não conhecem ao Senhor, não entregaram sua vida ao Senhor, que estão vivendo debaixo de um jugo, de cativeiros, de situações que muitas vezes elas não conseguem nem distinguir, né, o que é certo e o que é errado, a mão direita da esquerda. Mas também existe aquelas que já entregaram a sua vida ao Senhor, já deram livre acesso para que o Espírito Santo entre em sua casa, mas que muitas vezes têm rejeitado, né? É como se dissesse: o Senhor pode entrar até aqui, trabalhar aqui, mas nessa outra área, né, não deixa o Espírito Santo trabalhar, não deixa o Espírito Santo fazer aquilo que ele faz quando ele entra para morar na casa do homem. E a palavra do Senhor diz que é conhecendo a verdade que o homem é liberto. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a verdade é Cristo. A verdade é a palavra do Senhor. A verdade é essa que muitos estão, mesmo depois de entregar sua vida ao Senhor, estão vivendo como se vivessem debaixo de jugo, estão vivendo, na verdade, debaixo de julgos, e não tem dado, na verdade, oportunidade, não tem dado, na verdade, acesso, autorização, a palavra é esta, para que o Espírito Santo venha convencê-lo daquilo que precisa ser convencido. E muitas pessoas estão padecendo nesta área. A Bíblia fala que o Senhor deixou a palavra para que os escolhidos não fossem enganados. Então nós precisamos entender que para que nós não venhamos ser enganados, nós precisamos meditar na palavra, porque a palavra é o manual. É a palavra que traz a revelação, é a palavra que nos mostra, na verdade, a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nossas vidas. É a palavra que nos dá instrução daquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos renunciar. A Bíblia, ela, além de ser uma instrução, ser um manual de instrução para a vida do homem, a Bíblia é como uma bula, né, que nos dá a posologia, nos dá, na verdade, a dosagem certa daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos aplicar. Também ela nos traz, né, os malefícios daquilo que nós fazemos quando nós tomamos uma atitude errada. Então, ela nos traz, na verdade, os efeitos colaterais, né, de quando nós fazemos algo que desagrada o coração do Senhor. Então, a Bíblia, ela tem, na verdade, ela é manual para todas as áreas, seja para a área da saúde, para a área espiritual, para a área financeira, né? Todas as áreas, a Bíblia, na verdade, ela é conhecimento, né? Aí talvez você até esteja aí falando: mas eu não sei ler, irmã. Não sei ler, eu não tive oportunidade de ir para uma sala de aula, mas eu quero te dizer que hoje, né, Deus, ele tem visto assim a necessidade, ele prepara tudo, ele, sabe, deixou tudo organizado, tem levantado pessoas para se disponibilizar em trazer recursos que facilitem para que o homem ele não fique sem o acesso do conhecimento. Hoje nós temos Bíblia online, temos Bíblia falada, né? Temos áudio,
tem pessoas que estão se predispondo aí para um canal, para mídia, para ensinar, para falar a palavra de Deus. Então, não tem como dizer que nós não possuímos acesso ao conhecimento. Nós temos conhecimento hoje, espiritualmente falando, de todas as formas. Até a própria natureza nos ensina a palavra do Senhor. Mas, enfim, muitos estão padecendo por isso. É tempo de despertar. Esse vídeo foi para que haja um despertamento na humanidade, para que vocês se levantem, procurar conhecer sobre a Bíblia, conhecer a vontade de Deus para a sua vida, até porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Conhecer aquilo que você precisa conhecer para aquela área que você está padecendo, está sofrendo. Muitas vezes, né, como eu disse, o recurso está ali, a solução é tão simples, a gente que, na verdade, dificulta tudo, a gente que procura fazer com que o gigante fique maior do que o tamanho, e padecemos, né? O Senhor fala para Oséias ali, tem padecido por falta e por rejeitar. Então, se você chegou até aqui, se esse vídeo chegou até você, não rejeite, não rejeite a palavra do Senhor, não despreze, porque chegará um tempo que nós vamos ter sede e fome desta palavra e nós não vamos ter. As coisas estão se estreitando, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é tempo da igreja, é tempo da humanidade, de uma forma geral, despertar. Procure conhecer sobre medicina alternativa, ou seja, a medicina que você pode curar através das coisas, das plantas, das folhas, das coisas da natureza, porque muitas coisas estão acontecendo, muitas enfermidades, muitas pessoas aí sofrendo, sem necessidade, né? Sem necessidade, mas na verdade pela ignorância, né? Ou pela rejeição. Muitas vezes Deus tem colocado pessoas para lhe instruir, você tem desprezado. São muitas pessoas que às vezes a gente dá conselho, né? A gente se depara para dizer, olha, faça assim, use isso, faça aquilo. E as pessoas menosprezam porque a pessoa que está aconselhando não tem um diploma. Ela acha que por não possuir um diploma, ela não tem, na verdade, autonomia para falar, não sabe o que está falando. E muitas vezes é aquele conselho, é aquela direção que você está menosprezando, que você está ignorando, que você está rejeitando, que muitas vezes Deus quer trazer a cura, o alívio para o sofrimento, o alívio para a situação. Então não despreze, né? Seja quem for, não seja um idoso, seja uma pessoa que muitas vezes Deus usa, seja um instrumento, seja um canal, né? A Bíblia em si, principalmente, que nós não podemos rejeitar, porque conhecimento em si, a verdade que liberta está na palavra do Senhor. Então é essa palavra que eu trago hoje para a nossa reflexão, né? Não sofra mais por falta de conhecimento, não sofra mais por rejeitar o conhecimento, né? Porque o povo estava aqui padecendo. O Senhor disse, é tempo de conserto, é tempo de rever os seus conceitos, é tempo de se consertar, é tempo de se apropriar, né, da palavra de Deus. É claro que aqui nesse contexto fala que o povo sofria por rejeitar a palavra do Senhor. Então, se rejeita a palavra do Senhor, se rejeita o Senhor, está rejeitando o maior conhecimento, né? Porque esse conhecimento é o que liberta o homem. Mas eu trago essa palavra hoje de uma forma abrangente para nossas vidas, para que nós não venhamos ficar sofrendo na mão de um sistema que tem dominado, que tem escravizado, que tem subjugado as pessoas, e muitos estão com os olhos fechados e não conseguem, na verdade, se posicionar, tomar uma atitude para que a sua vida seja mudada. Então essa palavra que eu deixo hoje para a nossa meditação, o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu creio que se você se apropriar, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ser bem sucedido. Que Deus te abençoe e até a próxima.